Paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Você está bem? Bem, glória a Deus. Que bom poder retornar a esta casa sabendo que o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós em todas as áreas. Por mais que algumas você e eu não tenhamos certeza, porque tem áreas que parece que Deus não está cuidando, né? Porque não está dando certo. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus está cuidando de tudo. Desde aquilo que você pediu, aquilo que você pensou. Desde aquilo que você sonhou, até aquilo que você não imaginou. Eu vim esta noite compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu alguns anos atrás. Eu, lendo sobre isso, o Senhor me trouxe ao coração para compartilhar com os irmãos novamente. Quero que você abra sua Bíblia, livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Enquanto você abre aí sua Bíblia, a Leila pediu para compartilhar às mulheres que esse encontro é sexta-feira próxima já, para você se organizar, organizar caravanas para ir para lá. Então, a partir de sexta agora volta às atividades presenciais. As mulheres ficaram por quantas semanas? 10 semanas num projeto de estudo, né? Foram todas as terças-feiras, teve alguns encontros outros dias, mas foram 10 semanas e finaliza na próxima sexta-feira com um culto presencial. Então, se organize para estar lá, creio que vai ser uma grande bênção. Vamos lá, versículo 11, Filipenses 4, 11, diz assim ao 13: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Quantos aqui já ouviram essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece? Levanta a mão bem alto, diz assim, eu. Então, não tem novidade sobre o texto. Talvez exista novidade sobre o assunto para alguns, mas não tem novidade sobre o texto, porque o texto fala sobre a vida de Paulo. E o que me chama a atenção, não só nesse contexto que li, mas em toda a história de Paulo, é que ele deixa muito claro que o seu passado não estava desconectado com o seu presente e nem com o seu futuro. Eu sei que há determinados momentos na vida que parece que não tem nada a ver o que estamos vivendo com o que Deus prometeu para nós, seja na tua palavra ou falando conosco. Há momentos que as coisas estão tão no fundo do poço ou estão tão difíceis que parece que está desconectado com o que nós esperamos em Deus. Agora mesmo, o pastor Samuel estava compartilhando sobre desafios que Deus falou ao coração dele para ministrar à igreja. E há momentos que, por exemplo, financeiramente a gente olha e fala, meu Deus, a gente está aqui servindo, glorificando, buscando a Deus, e por que tantas limitações, apertos, lutas, seja com filhos, seja com a esposa, seja sei lá, com a área que for, muitas vezes parece que o que estamos vivendo, ou o que já vivemos, está desconectado com o projeto de Deus. Por exemplo, há pessoas aqui, eu tenho certeza, que na sua infância passou muita limitação, muita dificuldade. Tem ou não tem? Tem alguém aqui que passou muita dificuldade na infância? Tem? Bastante gente. Aí você vem para hoje, você olha a sua realidade hoje. Algumas pessoas que eu conheço já compartilharam comigo que tinham tanta dificuldade, alguns tiveram tanta dificuldade que comia ou no almoço ou na janta, não tinham os dois. Outros, que é o meu caso, que tinha que ir para a escola, andava 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, porque não tinha todos os dias dinheiro para pagar ônibus. E eu já estou falando de, sei lá, menos anos atrás, estou falando de 30 anos atrás talvez.
Não estou falando de 50. Minha sogra, minha mãe, elas falam assim, a gente atravessava as fazendas, a pé, e não sei o quê. Eu estou falando de menos tempo. Mas mesmo assim, muitos passaram limitações e algumas terríveis. E parece que está desconectado as suas lutas com hoje, porque alguns estão vivendo bem hoje. Se você pegar a base do que já viveu no passado e olhar para hoje, muitos nem sabem o valor da passagem de um ônibus, porque só anda de carro. Muitos não sabem as lutas que alguns passam hoje, porque hoje estão vivendo uma nova realidade. Mas o que Paulo diz no texto é que não está desconectado o que você passou com o que você vai passar ou o que você está passando. Mas aonde, pastor, está escrito isso? Paulo diz o seguinte, eu vou ler de novo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi. Repita comigo, aprendi. A gente aprende as coisas para quê? Não é para viver? E o que ele está dizendo, o contexto está dizendo é que Deus estava preparando ele para viver uma vida que glorificasse o nome do Senhor. Paulo diz e mostra que o nosso passado tem tudo a ver com o nosso futuro, inclusive as lutas, inclusive as dores, inclusive as percas. É óbvio que existem as dores que nós causamos e existem as dores que vêm sobre nós. Existem situações que nós criamos, e o que nós criamos, nós arcamos com consequências, mas muitas das dores, lutas, limitações, dificuldades que vivemos, não fomos nós que criamos, nem desenvolvemos. Pensa aí você, que sei lá, sua mãe foi embora de casa, ou seu pai foi embora de casa na sua infância, que culpa você tem? Então, há situações que doem, que nos limitam, que nos faz chorar, que algumas delas não têm a ver conosco, e o que Paulo está dizendo é, eu aprendi a passar por todas as situações. Esse termo aprendi leva-nos a entender que Paulo está falando, Deus estava trabalhando em mim, para depois trabalhar através de mim. Deus estava trabalhando nas minhas questões de orgulho, Deus estava trabalhando nas minhas questões financeiras, Deus estava trabalhando nas minhas questões emocionais, para depois trabalhar através de mim. Por isso, ele precisava aprender. E aprender é algo tão importante que, após o aprendizado, ele diz, eu não tenho mais dificuldade, eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu sei passar por todas as provações, seja vivendo nos palácios, ou nos barracos, comendo do bom e do melhor, ou comendo coisas mais simples. Então repita comigo, eu não tenho o costume de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Eu preciso aprender. Quem entendeu, repete comigo, eu preciso aprender. Quem está aprendendo, repete comigo, eu vou aprender. Que não existe nada, repete, desconectado do meu passado para o meu futuro. Segura essa palavra, irmãos, porque nos momentos mais difíceis de nossas vidas, claramente passa pela cabeça de muitos, ou de quase todos, que não tem a ver com o que Deus vai fazer. Senhor, tem misericórdia, porque a minha luta está muito grande. Senhor, me ajuda, vem sobre mim, Senhor, não me deixe só. Não está desconectado. A questão aqui é que você e eu precisamos aprender. E aprender mostra que nós precisamos aprender para viver daquilo que tem para nós na frente. Porque passamos uma década dentro de uma escola estudando, é para que na vida adulta nós tenhamos condições de se sustentar, tenhamos condições de viver em comunidade, tenhamos condições de comunicar, de compartilhar e de viver juntos. Os nossos 10 ou alguns 20 anos de estudo dentro de uma escola é passado e muitas vezes é dito durante todo o tempo, para que eu estou aprendendo isso? Para que eu estou aprendendo? Eu não vejo sentido estudar isso, eu não vejo. Mas quando você precisa aplicar, está guardado dentro de você, porque você aprendeu. E aí que está, Paulo diz o seguinte, eu aprendi a estar contente em
todas as circunstâncias. Ele está dizendo, eu passei por lutas, porque ninguém sabe algo que nunca passou. Você lê no Google e diz que já sabe. Não sabe, irmão. Não sabe. Eu estava lá pesquisando no Google e eu vejo isso agora. É muito comum hoje, né? Alguém sente uma dor no corpo. Não sei se já aconteceu na sua casa. Sente uma dor qualquer e entra no Google. Isso aqui pode ser um câncer, ai meu Deus, eu vou morrer. Isso aqui pode ser uma dor, isso aqui pode ser um problema sério na sua coluna, assim. Meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Você não sabe de nada, você só lê um texto. Para saber sobre, você precisa passar. Você vai ao médico, o médico diz para você assim, eu já vivenciei isso em família. Que você vai num médico, a pessoa está desesperada, e aí quando o médico começa a falar, não, isso aqui acontece com muitas pessoas. Eu tive uma experiência assim há uns 10 anos atrás. Eu cheguei no hospital assim, achando que eu ia morrer que já era para mim. E aí o médico falou, deita aí na maca. O sangue de Jesus tem poder. Eu nunca precisei deitar numa maca. Deita aí. Aí me examinou, olhou assim, falei. Eu fiquei pensando assim, ele vai falar, vamos começar o tratamento, abandona todo mundo. Aí ele falou assim, sei que você tem, todos os homens têm. Eu falei, todos os homens passam por esse momento, normal, tranquilo. Mais 15 dias você vai ficar bom, nem precisa de remédio. Nem um remedinho? Não precisa de nada, não precisa de nada. Isso é comum, normal. E aí, quem não sabe sobre o assunto, já acha que para ele acabou, que é o fim, que não vai dar mais em nada. Por quê? Porque não sabe sobre o assunto. Então, eu e você precisamos entender que situações que não somos nós que criamos, que passamos por ela, nós estamos simplesmente aprendendo com ela. Eu preciso aprender, e Paulo diz, eu fico muito satisfeito com pouco, porque eu já fui do pouco. Eu já tive pouco para comer, às vezes nada, ele está dizendo. Então eu sei viver com pouco, eu sei comer pouco, eu sei não ter muitas coisas. E quem já viveu do pouco e aprendeu, porque tem gente que viveu e não aprendeu, né? Quem viveu do pouco e sabe valorizar o que tem, quando passa para um outro nível, continua valorizando o período que não tinha. Era isso que ele estava falando. Eu sei viver assim. Agora, quem nasceu em berço esplêndido não sabe viver assim. Você conversa com alguém que nasceu rico, viveu rico e tem tudo a vida inteira, ele não sabe o que é um pão com ovo. E não por esporte, porque não tinha outra coisa para comer. Não sabe. Eu me lembro da minha adolescência, trabalhava numa empresa que fazia panelas. Foram poucos meses, uns 6 meses. Eu tinha um amigo da igreja, muito pobre. Ele era abaixo da linha da pobreza. Aquele era, porque uma vez eu fui à casa dele, eu fiquei comovido de ver a casa dele, que ganhou da prefeitura. E quando eu fui a primeira vez, tinha uns 12 anos. E ele ia para a empresa todos os dias comigo e era marmitão mesmo, não tinha esse negócio de esquentar como hoje. Hoje tem toda uma tecnologia, era meio frio do jeito que dava. E aí ele tinha vergonha de mostrar, a gente conversando, todo mundo sentava no chão mesmo, comendo, conversando e rindo, e ele toda vez saía fora para comer, toda vez ele saía fora. Um dia eu fiquei incomodado com aquilo, fui até ele, sentei do lado dele, eu falei assim, tudo bem, toda vez que vamos almoçar você sai fora, tá tudo bem? Ele falou, é que eu tenho vergonha do meu almoço. Eu falei, deixa eu ver seu almoço, um cara de pau, deixa eu ver seu almoço. Aí ele tirou a tampa do marmita ali, era arroz com beterraba só. Devia ter meia fatia de beterraba e um caldo vermelho. Então era um arroz vermelho, era só isso que ele tinha na comida. E a minha marmitona lotada, cheia de coisa que minha mãe é maravilhosa. E a condição da casa era um pouco melhor. E aí eu entendi que eu precisava compartilhar com ele. Então todo dia na hora do almoço a gente sentava, dá um pouco dessa mistura aí, só para eu dar a minha, dividir com ele, compartilhar com ele. E eu me lembro que eles eram muito, muito, muito pobres. A igreja ajudou, construiu banheiro na casa, deu alimentação para eles por muitos anos, ajudava a pagar a luz. E o esposo era viciado em bebida alcoólica, então ele bebia de dia e de noite por muitos anos. Hoje, ao passar de sei lá quantos anos já faz isso,
Eu não tenho mais proximidade, mas eu acompanho ele e os irmãos pelo Facebook e vejo eles servindo Jesus, vivendo bem, dizendo que Deus abençoou, abriu a porta. Aí esses dias postou uma foto com um carro zero, com a família, 2 filhos, né, dizendo como Deus é bom. Mas eu lembro quando eles não tinham nada. Eu lembro quando o portão da casa deles era um pedaço de madeira velho, podre, que tinha que levantar para abrir. Hoje é automático, hoje é o carro novo, hoje a vida é boa. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Paulo não estava jogando palavras ao vento do tipo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo assim, Deus está trabalhando em mim e através de mim. E é o que ele está fazendo com você também. O que Paulo diz não morre nele, está em nós. Só que eu e você precisamos aprender a viver e aprender a entender que Deus está nos ensinando todos os dias. Mas pastor, será que com a luta tão grande dessa, Deus está me ensinando alguma coisa? Claro que está. Será que com dores que eu passo todos os dias, Deus está me ensinando alguma coisa? Claro que está. Nós aprendemos o tempo todo com Deus, mesmo que sejam áreas que nós não desejamos. Porque às vezes hoje você quer aprender sobre teologia, e Deus está te ensinando a cuidar de sua esposa, seu marido. Você quer aprender sobre a volta de Cristo. Você quer aprender a pregar a palavra, e Deus está te ensinando a cuidar das questões emocionais, pessoais. Ele está nos ensinando. Aprenda a viver o seu tempo e no seu tempo. Porque às vezes queremos coisas que Deus não está nos dando. E na verdade Deus está nos ensinando com o momento em que estamos vivendo. Por exemplo, vivemos 2 anos de pandemia. Talvez ninguém aqui possa pensar assim, mas não tem nada a ver com Deus. Irmãos, quem controla o ar, o mar? Quem controla a humanidade? Não é Deus? Algo que se espalhou pelo mundo. Será que Deus não viu? Será que Deus não sabia? Eu vou além. Será que Deus não sabia que iriam morrer milhares de pessoas? Será que não estava na lista dele essas milhares de pessoas? Deus tem controle sobre tudo, só que Ele estava ensinando ao mundo algo poderoso. Hoje, muitas pessoas vivem muito melhor com suas famílias por causa da pandemia. Valorizam muito mais a vida por causa da pandemia. Muitos entenderam que era hora de servir a Jesus por causa da pandemia. Muitos entregaram sua vida a Jesus por causa da pandemia. O Senhor está sempre ensinando. Só que tem aqueles que ao invés de aprender, desaprendem, né? Tem aqueles que perdem a oportunidade de viver algo novo em Deus. Eu vim dizer a você, a vida do cristão é uma vida de aprendizado. O crescimento de Paulo mostrado aqui, ele é espetacular. Porque Paulo era um homem muito conceituado em seu povo e em algumas nações. Ele tinha família, tinha status, ele tinha condições muito maiores do que aquelas que nós temos hoje. Paulo era um homem influente, de dupla nacionalidade. Era um homem que era respeitado em todos os ambientes que passava. Mas isso não era suficiente para ele crescer. Ele precisava passar pelas mãos de Jesus. E aí eu vim compartilhar com você o seguinte. Começa a olhar a sua vida com outra ótica, para você não sofrer. Quando nós olhamos para uma videira, e ela está lá viçosa, bonita, cheia de frutos. Quando eu olho para a ótica da videira, ela se vendo, cheia de frutos. E vem aquele agricultor, ou aquele que colhe para fazer o suco da uva ou o vinho, na perspectiva da videira, ela está sendo roubada. É ou não é verdade? Ela demorou às vezes 1 ano para dar seus frutos, e vem alguém e arranca todos os seus frutos e leva embora. Na perspectiva da árvore, da videira em si, ela está sendo levada embora, roubada, estão fazendo mal para ela, mas na perspectiva de quem está colhendo, ele está dizendo, essa é a melhor colheita que eu fiz, está tirando fruto para fazer o melhor suco, o melhor vinho. Algumas coisas que estamos aprendendo
que algumas dessas estão sendo arrancadas de nós, na verdade, nós estamos sendo abençoados para uma nova safra de bênçãos de Deus em nossas vidas. Quando você olha na sua perspectiva, talvez você está pensando: Deus está me tirando, Deus está arrancando de mim, eu estou vivendo dores, estão fazendo isso e aquilo, mas na perspectiva de quem está tirando, só está tirando porque está dando fruto. Algumas coisas que você está dando de fruto, Deus tem que tirar mesmo, porque Ele tira para que você dê mais frutos. A gente quer para sempre os frutos, a gente quer para sempre as coisas, mas algumas coisas precisam ser tiradas. E eu digo isso porque eu olho para Paulo e eu vejo que Deus, Jesus, arrancou dele, arrancou a família dele, o dinheiro dele, o status dele, a posição dele, para fazer de Paulo um homem segundo o coração de Deus. Na visão de Paulo, ele estava sendo destruído, mas na visão de Jesus, ele estava sendo reconstruído da forma certa. Paulo estava aprendendo. Quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, irmãos, ele estava dizendo: eu sei tudo o que passei para chegar aqui. Então, numa posição de servos de Deus, vamos abandonar a murmuração, irmãos. Vamos jogar fora aquilo que não serve para nós e entender que a nossa vida, há fases na nossa vida que servem para nós aprendermos, para poder crescer, para poder viver o que Deus tem preparado para nós. Essa, na verdade, é uma chave. Quando nós entendemos que estamos aprendendo com algo que estamos vivendo, nós poderemos viver então situações muito maiores e melhores em Deus. Vou repetir: na visão da videira, ela está sendo roubada. Na visão do vinicultor, na visão do vinicultor, ele só está tirando porque está na hora de tirar, para dar um ótimo vinho, um ótimo suco. E Deus muitas vezes está tirando algumas coisas porque você deu o resultado que Ele esperava, porque Ele tem outras coisas maiores para você. E algumas vezes nos sentimos angustiados porque o que nós queríamos não acontece. Óbvio que o que nós plantamos de errado nós vamos colher, mas aquilo que nós não plantamos e mesmo assim estamos sofrendo, nós precisamos entender que o Senhor está nos ensinando. Quanto tempo demora para uma pessoa aprender sobre o que Deus está ensinando? Quanto tempo demorou ou demora para que você entenda que aquilo que está acontecendo, que você diz não é vontade de Deus? Já passou por esta experiência? O Moisés, ele é chamado por Deus no seu nascimento. A Bíblia diz que quando ele nasce, Deus o livra da morte algumas vezes, e ele é levado ao palácio, bebê, fica 40 anos no palácio aprendendo. A Bíblia diz que aos 40 anos Moisés comete um erro grave, ele mata um homem, e ele foge para um lugar no meio do deserto, num lugar afastado, e monta uma família, desenvolve uma família e fica mais 40 anos no deserto. Quando ele completa 80 anos de idade, Deus aparece para ele e disse assim: Moisés, aqueles que te perseguiam já morreram, agora é hora de agir na sua vida. Olha que interessante esse texto. A promessa de Deus a Abraão anos antes era que este povo seria liberto depois de um tempo. Deus tinha um tempo de libertação para o povo do Egito. Deus já falou para Abraão antes do povo nascer. Mas esse tempo foi aumentado porque Moisés não tinha aprendido nada com os primeiros 40 anos de sua vida. Ele teve que viver fugitivo por 40 anos. 40 anos depois, Deus fala com Moisés: Moisés, é chegada a hora de trabalhar em sua vida, porque aqueles que você pisou na bola, eles morreram. Agora eu posso voltar o projeto na sua vida. Moisés ficou 40 anos sem dinheiro, sem bens, sem vida, fugitivo, porque nos seus primeiros 40 anos ele não aprendeu nada. Com 80 anos Deus chama Moisés e diz: agora vamos
libertar o povo que eu tinha planejado 40 anos atrás, e por causa de você eu tive que segurar para libertar agora. E Moisés vai, fala com o faraó, todo mundo sabe a história. Moisés tira o povo do palácio e leva para o deserto. E há uma perspectiva de que o trajeto a pé gastaria máximo, parando, 4 meses, de uma ponta até a outra, do Egito até Israel. O que era para ser em, dias, semanas, demorou 40 anos. E Moisés, vamos pensar, Moisés esperou então mais 40 anos para viver o que Deus tinha preparado para ele. Seus primeiros 40 anos ele perdeu, porque ele não aprendeu nada. Sua segunda fase de 40 anos, aos 80, ele obedeceu à voz de Deus, mas dentro do deserto, por causa do povo principalmente, mas também por causa deles, o que era para ser em dias, demorou mais 40 anos. Agora ele está diante da terra prometida, mas por causa de uma ação que ele não entendeu, que ele não aprendeu, Deus diz para ele: o povo vai entrar, mas você não entra. E o povo entra e Moisés não passa dali. Por quê? Porque o tempo de aprendizado não depende de Deus. O tempo de aprendizado depende de nós. Pode ser 4 dias, 4 meses, 4 anos, 40 anos, todos os anos da nossa vida. Eu preciso entender que em todo o tempo Deus está nos ensinando. O que você faz quando as coisas se fecham ao seu redor? Você vai buscar a Deus, a presença de Deus, ou vai buscar os seus altos níveis de murmuração? O que você faz quando você poderia comprar tudo do bom e do melhor e agora você não tem dinheiro para mais nada? Você vai murmurar, gritar, reclamar, ou você aprendeu a agradecer a Deus em todo o tempo? O que você está aprendendo nessa sua vida? Você que está na primeira fase dos 40 até os 40, do 0 aos 40, você está como Moisés, numa boa, no palácio, ninguém mexe com você, você acha que é dono do nariz, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Moisés sai de uma posição de quem não aprendeu nada, matou um homem e viveu fugitivo por 40 anos, porque ele não entendeu o que Deus tinha com ele. Eu vim dizer a você que aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas é poderoso, mas Ele não vai dar enquanto nós não aprendemos qual é o nosso propósito e como vivê-lo aqui na terra. É preciso entender isso. Talvez você tenha 15, 17, 20, 27 anos e diga assim: eu sou muito novo. Você não está desconectado do processo, do projeto de Deus. Aos 20, aos 40, aos 80, não há desconexão com o projeto de Deus. O que acontece é que muitas pessoas fogem do projeto de Deus. Só que fugir não te tira do projeto de Deus. Então talvez hoje você está dizendo: minha vida não tem mais sentido, eu tenho tudo que eu sonhei, mas minha vida não tem sentido. Isso por quê? Porque não podemos viver desconectados do plano de Deus. Eu vim dizer aos irmãos esta noite: Deus quer usar a sua igreja aqui na face da terra. Deus quer fazer grandes coisas em nós e através de nós aqui na face da terra, e Ele vai fazer. Mas eu e você precisamos entender, temos que estar conectados e aprender com a vontade de Deus. Não caia no conto do inimigo, do diabo, que mostra muitas vezes que estar no centro da vontade de Deus é estar vivendo sempre do bom e do melhor. Paulo diz: eu aprendi. Você está aprendendo alguma coisa na sua vida? Você está aprendendo alguma coisa com suas perdas? Você está aprendendo alguma coisa com os seus ganhos? Está gastando tudo que vem vai embora. Você está aprendendo alguma coisa com a sua educação, com a sua criação? Com a criação que você dá a seus filhos ou com aquelas que seus pais te ensinam? Porque Deus está nos ensinando sobre isso. Nos momentos de luta, de crise, nós também estamos aprendendo. Hoje é tempo de aprendizado. Estar aqui hoje, esta noite, neste culto, é tempo de aprendizado. O que você tem aprendido nos seus últimos anos de evangelho? A ser um religioso ou a ser um servo de Deus? A ser aquele que conhece a Bíblia toda, ou entender que o Senhor faz a vontade dEle em todos os momentos, seja nos melhores momentos da nossa vida ou nos piores? Tem uma lista do que Jesus precisou colocar Paulo para passar
para ele aprender a ser o homem de Deus. Uma lista. Se você entrar no Google, você vai encontrar uma lista muito maior do que essa, do que Deus permitiu Paulo passar. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que algumas das nossas lutas, Deus nos permite para nós aprendermos alguma coisa. Olha só, Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, foi atacado em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, foi vítima de naufrágio indo para Roma, foi picado por uma serpente em Malta. Você aguentaria? Eu olho para essa quantidade de problemas e penso assim, Paulo não era fácil. E Paulo não era gente. Paulo dava trabalho. Porque quando você enumera a vida deste homem, você vai percebendo que Deus tinha muita coisa para tratar nele e ele não aprendia. Não foram 1, 2, 3, foram mais de 10 anos Deus tratando dele para depois usar a vida dele. Se hoje fosse possível você fazer uma lista sua, pessoal, das guerras, lutas, angústias, tristezas, das percas que você já passou, será que você também não seria uma pessoa tipo Paulo? Complicada? Difícil? Porque Paulo não era fácil. Não era fácil por alguns motivos: sua criação, seu ensinamento, suas convicções, suas ambições. Jesus precisava desconstruir um homem ignorante, um homem convicto de algo que era errado, um homem convicto de algo que levaria outras pessoas à morte. Jesus tinha que desconstruir. Por isso Paulo é chamado de impostor quando não era, é atacado quando está pregando o evangelho. Paulo tinha que entender que a vontade de Deus na sua vida só poderia ser atuante quando ele fosse transformado. Por isso ele disse: eu aprendi. Você está aprendendo? Você está entendendo que as coisas que batem na sua cara, as coisas que te travam, muitas vezes, quase todas elas, Deus está te ensinando alguma coisa? Se eu fosse você, eu sairia daqui de hoje em diante e começava a analisar o que vem repentinamente sobre sua vida. O que muda no contexto assim? Deus está ensinando alguma coisa aqui. Hoje, irmãos, eu caminho assim, eu estou vivendo, está tudo tranquilo, acontece alguma coisa que sai do eixo. Opa, Deus está fazendo alguma coisa eu preciso aprender com isso. Ao invés de xingar, reclamar, murmurar, fazer tudo o contrário, eu entendo que em todas as áreas da minha vida eu preciso aprender. Nós estamos numa geração de pessoas que só murmuram, reclamam. Por que eu estou passando por isso? Por quê? Eu não sei te dizer o porquê você está passando por isso. O que eu sei dizer é que até nisso Deus está te ensinando. E tem muito mais para Deus te ensinar. E o segredo de aprender é fechar a boca. O segredo de aprender é ouvir e guardar. O segredo de aprender é olhar com uma outra ótica, não mais com uma ótica da videira. Estão arrancando de mim, eu estou sofrendo, eu estou passando por dores, mas olhar na visão de quem está colhendo. Porque se ele está colhendo, é porque alguma coisa está dando certo. E aquilo que está dando certo em sua vida, Deus precisa movimentar para o que vem depois, que dê mais certo. O seu passado não está desconectado do seu presente, muito menos do seu futuro. E aí, você pode dizer, mas pastor, isso é muito genérico. É genérico olhando todo mundo, mas não é genérico se eu olhar para mim mesmo. Se você olhar para dentro de você, você vai ver quantas coisas Deus está querendo te ensinar, e talvez você não está querendo aprender. É mais fácil dizer que as coisas são mais difíceis para mim. É ou não é mais fácil? É muito mais fácil dizer, o Senhor não ouve a minha oração. É muito mais fácil. Só que quando eu começo a olhar e perceber que Deus está querendo me mostrar algumas coisas e eu não estou querendo aprender, eu vou mudar a ótica da minha vida. Quando alguma coisa sair do eixo, vai falar com Deus. Quando alguma coisa sair do devido lugar, vai perguntar para Deus: Senhor, o que devo fazer aqui? Porque Ele está te ensinando. Paulo diz: eu aprendi, por isso eu posso dizer, posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Será que você pode dizer esse texto hoje com convicção? Será que você pode abrir tua mente, tua voz e dizer claramente: Senhor, eu aprendi a viver com muito. Eu aprendi a viver com nada ou com quase nada. Eu aprendi a passar por turbulências e continuar glorificando o Teu nome, porque se você ainda não aprendeu, vai passar. Aquilo que a gente não aprende, o Senhor nos coloca no eixo para aprender. Quando você olha para Jó, no seu contexto todo, você vai perceber que ele fez tudo o que podia para não errar. O cara fez tudo o que podia, com seus filhos, com seu trabalho, sua fazenda, sua esposa, seus negócios. Ele fez tudo o que ele podia para não falhar. Ele era o cara correto diante de Deus. Então veio o diabo falar com Deus, e Deus diz: você viu o meu servo Jó? Ele é o cara. E aí o diabo olha para ele e fala: claro, o Senhor enche ele de presentes, dá tudo que ele quer, por isso ele é assim. Por isso Deus permite que tire tudo, para que o diabo veja, mas para também que Jó entenda que viver sem nada também é viver com Deus. Viver com pouco também é viver com Deus. Viver e passar por provações também é viver com Deus. Jó passa a maior parte dos textos tentando descobrir o que ele fez de errado para estar passando por aquilo. O que eu fiz? Eu não errei, eu estou com raiva de vocês, estão me acusando que eu errei. Ele passa quase todos os textos do seu livro dizendo que não errou, mas no fim do livro ele diz: agora eu sei quem é Deus, eu aprendi a andar com Deus, eu só ouvia falar de Deus. Nós falamos muito de Deus, mas só sabe andar com Deus aquele que passa por tribulações terríveis e continua confiando nele. Aqueles que passam pelo vale da sombra da morte e lá vê o Senhor consigo e diz assim: o Senhor está comigo. Por quê? Essa pessoa aprende, porque ela passa. Jó passou. Alguns aqui já passaram coisas terríveis, mas se você não aprendeu nada, você volta para o deserto. Porque 40 anos não é porque Deus estava castigando eles, era porque eles não aprenderam. Poderia ser 4 dias, 4 semanas, 4 meses. Aprender depende de você. Quantos creem que Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida? Levanta as mãos e diz: glória a Deus, eu creio. Só depende de você. Aquele que não tinha nada, cresceu numa família pobre, pai foi embora, mãe foi embora, sei lá, aconteceu desgraça na sua vida, você nunca teve nada, aí você cresceu naquela ambição: eu vou conquistar, eu vou crescer, eu vou ter o melhor, eu vou ter uma família maravilhosa. Aí você cresceu agora você tem dinheiro, você tem recursos, você tem profissão, você tem saúde, você tem força, mas agora você não consegue viver tendo, é porque você só aprendeu a não ter, você não sabe ainda ter, e Deus precisa te ensinar. Por isso algumas coisas Ele não deixa ficar boa na sua vida. Tem coisa que não fica boa na nossa vida. Por quê? Porque a gente não sabe ter. A gente sabe não ter. Se é que existe essa expressão. A gente sabe ser pobre, por exemplo. A gente sabe ser solteiro. A gente sabe ser filho. Mas a gente não sabe ser rico, não sabe ser pai, não sabe ser marido, não sabe ser esposa. Então, aquilo que nós não aprendemos a viver, nós não vamos viver bem. O que Deus tem conosco é uma vida abençoada, mas eu tenho que aprender a viver do melhor desse momento, para que o futuro continue conectado com aquilo que Deus tem para a minha vida. Então ele diz: eu aprendi a viver com pouco, mas eu também aprendi a viver com muito. Eu sei ser grato a Deus em todas as fases, todas elas. Os jovens de hoje, pelo menos da São Paulo que vivemos, boa parte do nosso estado, não sabe viver com pouco. Não sabe o que é pouco. Não sabe, irmão. Você que tem de 20 para baixo, não sabe. A maioria dos que estão aqui, mas não sabe. Não sabe o que é não ter. Não sabe o que é comprar, sei lá. Vão lembrar os mais jovens há mais tempo. Não sabe o que é numa padaria comprar uma bengala. Sabe nem o que significa? Para dividir para 5, para 6. Não sabe. O que é comprar 1 litro de leite C
Aleluia, obrigado, Jesus, não estou sozinho. Que era água com cal, parece, né? De tão fino. Saquinho plástico. Não sabe. Não sabe. A maioria não sabe. E aí diz assim: que vida é essa? Que não consigo nada, as coisas estão difíceis, mas abre a geladeira, tem comida. Não é? Parece que a comida nasce na geladeira. Uma vez eu conversando com, se foi o Marcos ou o Bruno, falei: e aí, como é que tá? Pai, toda semana tem que ir no mercado. É, porque quando você casa, as coisas param de nascer na geladeira. Você tem que comprar agora, tem que buscar, você tem que fazer. Essas questões nos levam a aprender, irmãos. Quem viveu o que eu vivi, não tem dificuldade de andar a pé quilômetros. Não tem dificuldade de pegar ônibus lotado. Esses dias eu encontrei um irmão no metrô, lá pro lado do centro de São Paulo, falou assim para mim: o senhor pega metrô? Eu fiquei horrorizado. Falei: ué, eu não posso? Eu fiz alguma coisa errada? Não achei que você pegava metrô. Irmãos, a maior maravilha dessa cidade é o metrô, é o trem que leva e traz. Agora, quem não sabe ver, diz: isso é desgraça, para toda hora, tem que dizer o quê? É porque não sabe viver sem. Quem não tinha metrô naquela época, que andava 6, 7, 8 quilômetros a pé e agradecia a Deus, hoje sabe viver sem e sabe viver com. Deus está nos ensinando, irmãos. Se amanhã você tiver que contar moeda para ir trabalhar, Deus está te ensinando. Sabe o que Ele está te ensinando? Que quando você tiver mais do que isso, você possa ajudar alguém que está contando moeda. Não ficar dizendo: alcancei. Alcançou o quê? Você vai morrer e vai ficar para o próximo. O que a gente alcança? Conhecimento, sabedoria, vida. As coisas nessa terra vão ficar. Saiba viver melhor com o que você tem hoje. É uma bênção o que nós temos hoje, por mais difícil que seja, às vezes, conviver. Hoje aqui na igreja tem vários pais com filhos pequenos. Vagnão está ali com a meninada, glória a Deus. O Taylor aqui, o Diego não veio hoje, quem mais? Tem um monte aí com a galera pequenininha. Eu olho hoje, eu sou apaixonado por criança, principalmente menina. Meu Deus, sei lá o que aconteceu comigo. Acho que é porque não veio, né, até hoje. Mas é um tempo tão precioso. Aprenda a viver isso, porque amanhã você não vai ter mais. Vai crescer e a gente vai ficar olhando esse monte de homem cheio de barba, esse monte de homem casando, mulher indo embora, e a gente ficou velho, barba branca. Mas a gente aprendeu a viver a juventude, viveu, desfrutou. Porque normalmente na juventude não tem dinheiro, né, galera? Não se tem dinheiro, mas se tem vigor, força. É a hora de ver os filhos, é a hora de ver a profissão avançar, é a hora de ver a vida andar com toda a dificuldade, mas aprenda a viver essa fase em nome de Jesus, porque quando ela passar, você vai só lembrar das bênçãos e viver as de hoje, as de agora. Paulo estava dizendo isso. Eu peguei todo o contexto para dizer que o Senhor está nos ensinando. Desfruta, irmão, cada conquista, cada passo, louve a Deus, exalte a Deus. Cada conquista: eu consegui comprar meu primeiro carro. Irmão, que bênção do céu. Meu primeiro carro não fechava nem os vidros, era uma luta. Já contei essa história, né? Eu contei a história do Monza vermelho aqui, que nós compramos um Fusquinha, e aí a Leila: o Marcos nasceu, precisa comprar um carrinho maior, melhor. Isso em 1910. O Bruno nasceu, né? E aí o irmão falou assim: pastor, estou vendendo meu Monza vermelho, 80 e alguma coisa. Monza, 4 portas e tal. Eu fiquei apaixonado, olhei, nem vi defeito, estava cheio de defeito. E aí trocamos o carro e beleza, ele foi para a casa dele, eu fiquei devendo alguns meses para ele. E a Leila cantava em muitos lugares, como é até hoje. E aí ela foi ministrar numa igreja, no ABC mesmo, eu fui levar o Bruno bebê. E aí a igreja, o culto rolou, uma benção e tal, e eu ia trabalhar à noite. Então na volta, passar em casa, deixar a Leila e trabalhar. Carrão novo, primeiro dia que eu saí com ele. E aí, na porta da igreja, e o tempo fechou assim.
E aí os vidros automáticos, tal, irmão, estou falando de 1900 e tudo era preto e branco. E aí, fomos saindo, daqui a pouco começou a chover. Quando começou a chover, Leila, fecha os vidros. Não funcionava, só desceu. Os da frente não subia, só descia. Falei, esses vidros estão endemoniados, Senhor, tem misericórdia. E tentei, não ia. E aí, vamos embora, rapidinho. Então, daqui a pouco, ligar o para-brisa. Quando eu liguei assim, o da esquerda voou, assim, ó. Foi embora. Deve estar no céu essa hora. Foi embora, assim. Aí, meu pai do céu. E o outro do motorista ficava assim, ó. Ele não ia. Ai, foi me dando uma raiva, meu Deus, tem misericórdia. E a hora passando, e a chuva forte, eu via para o lado de fora e fazia assim, ó. E andava mais um pouquinho, e fazia assim. Chegou em casa, a Leila, calma, assim, calma o quê? Aquele irmão me enrolou, me enganou e tal. Fui trabalhar, o carro cheio de água, fui com ele, não tínhamos o que fazer. No outro dia de manhã, fui um mecânico, falei assim, rapaz, dá uma olhada aí nesse negócio do carro que não funciona. Ele falou, você comprou esse carro aí? Eu tinha 20 e poucos anos. Você comprou esse carro? Comprei. Ele falou, vem aqui. Ele nem abriu o capô, ele falou, vem aqui. Abriu, falou assim para mim, esse carro foi emendado, a frente todinha aqui, ó, cheio de massa assim, na emenda entre o motor e o resto do carro. Ele falou, esse carro foi emendado, esse carro aqui foi colocado banana no motor, para não bater, ele está todo estourado. Quer ver? Pegou o acelerador, acelerou, de repente fez BUM! Uma fumaça preta e começou a bater o motor assim. Eu estou falando de 3 dias que eu comprei. Aí ele falou assim, quem foi esse demônio que vendeu esse carro para você, esse miserável? Eu fui irmão da igreja. Você volta lá agora, pega seu carro de volta, que isso aqui não é de Deus, isso aqui foi um rolo que arrumaram para você. Aí eu fui conversar com o irmão, ele falou, rapaz, eu não sabia disso, eu comprei também e tal. Falei, dá o Fuscão, né, de volta. Quando eu vou olhar o Fuscão, a lateral toda batida, assim, ó. A esposa foi entrar na garagem, era apartamento, ela amassou inteira. Eu falei, dá assim mesmo, eu só quero meu Fuscão velho de volta. Estou contando isso por quê? Porque assim, hoje, anos depois, anos e anos, décadas, já tive mais de 10 carros nesses anos todos, muito mais. E aí eu olho hoje e falo, gente, que benção ter um carro melhor, abençoado, que leva, que traz. Mas irmão, eu já tive Monza, velho, que não fecha os vidros. Já andei a pé, já não tinha nem moeda para contar, não tinha nada, não tinha as coisas. Então quando eu tenho, eu sei ter, eu sei viver. Eu sei não me gabar do que eu tenho, porque eu já vivi uma fase que eu não tinha. Tem que aprender a viver com o que tem e agradecer a Deus pelo que passou. Tem que aprender a viver com o que tem, com as bênçãos que tem. Podem ser um problema hoje para você, mas está te ensinando. Aprenda com seus filhos, não queira só ensinar eles. Aprenda com seu emprego, não queira só dizer que aquilo lá é um problema, aquilo está te ensinando. Se você não tem paciência, não tem amor por aquilo que faz, o lugar de trabalho é o melhor lugar para te ensinar isso. Você está odiando o lugar, você está querendo sair dali, mas você não pode, senão não paga os boletos. Ali é lugar de você aprender a ter paciência, a ter amor, a ter cuidado. Amanhã você vai agradecer a Deus pelo tempo que passou ali. Aprende a aprender. Você que reclama do salário, reclama de tudo, Paulo está dizendo assim, eu só estou nessa posição porque eu aprendi. Você quer chegar em outros níveis? Aprenda. Aprenda a agradecer, a louvar a Deus. E muitas vezes a fechar a boca em momentos difíceis. Porque Deus está te ensinando. Te ensinando a ser pai. Te ensinando a ser mãe. Te ensinando a ser profissional. Te ensinando a ser resiliente. Te ensinando a ser crente. Quem tem a capacidade de dizer, eu oro tanto e Deus não faz nada, começa a fazer você para Ele. Porque a Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se não está dando certo, é porque você não aprendeu nada. Busca a Deus, serve a Deus, trabalha para Deus, seja servo na casa de Deus, você vai ver Deus fazer na sua vida. A questão é que eu e você precisamos aprender. Quando você aprende, você recebe das bênçãos de Deus. Se seu pai e sua mãe foi bom o bastante para te ensinar a ser um marido, você aprendeu, aí você pode ser um marido.
Você pode ser uma esposa, mas se você não aprendeu, você vai dar muito trabalho no casamento. Por quê? Porque não aprendeu. Eu fecho essa palavra dizendo ao seu coração: Deus tem sim planos de paz e não de guerra. Deus tem sim planos de bênção. Deus tem sim prosperidade para seus filhos. Mas a gente tem que aprender com o que Ele está fazendo hoje, individualmente nas nossas vidas. O que Ele está fazendo hoje? Ou fazendo ou permitindo. Eu preguei recentemente aqui sobre Acabe e Ben-Hadad. Ben-Hadad entra para vencer Israel com 127 mil soldados. E Deus diz para Acabe, que tinha 7 mil soldados: pode ir contra eles que eu vou dar vitória a vocês. E eles vencem a batalha. Israel é vitorioso. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Acabe tinha aprendido, mas Ben-Hadad não aprendeu nada. Porque às vezes nós achamos que porque temos alguma coisa, porque alcançamos alguma coisa, nós podemos mais que Deus. E você não pode mais que Deus, porque você tem alguma coisa. Essa coisa que eu digo pode ser sua beleza, pode ser seu dinheiro, pode ser seu charme, pode ser suas conquistas, pode ser o que for. Ben-Hadad achou porque tinha 127 mil soldados à sua disposição, ele poderia vencer Deus. Ninguém vence Deus. Um ano depois, volta Ben-Hadad e diz assim: agora nós vamos destruir Israel. Porque se Deus abençoou eles é porque eles estavam nas montanhas. Os deuses das montanhas os protegeram, mas agora eles estão nos vales. Mas o Deus das montanhas é o Deus dos vales. E eles tiveram vitória. 7 mil homens matou 100 mil homens, diz a Bíblia. Fugiram 27 mil. Esses 27 se esconderam na cidade vizinha, atrás dos muros, os muros que protegem a cidade. A Bíblia diz que Deus derrubou os muros e os 27 mil homens também morreram. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é plena. A gente tem que aprender com ela. Para de dizer não para Deus. Para de dizer: não dá, Senhor, eu estou com muita luta. Que luta? Que luta é essa que você não pode suportar? Pois a Bíblia diz que o Senhor não permitirá luta que não possamos suportar. Então você aguenta. Eu aguento. Pode vir, que eu aguento. Porque Deus não vai permitir que eu passe por aquilo que eu não aguente. Por isso, vamos aprender, irmãos. Vamos avançar. Vamos crescer. Vamos viver o que Deus tem preparado para hoje. Você que tem a prática de viver dizendo assim: quando Deus me abençoar, então eu vou fazer a obra dele. Abençoar no quê? No que mais? O que mais que você precisa? Alguns, quando não tinha dinheiro nenhum, dizia: quando Deus abrir as portas, eu vou fazer o melhor para Deus. Agora tem dinheiro e diz: eu não tenho tempo, eu tenho que ir para a academia. Vai ficar fortinho. No inferno não tem academia. Vai fortinho, lá vai ficar fortinho. E eu não estou contra, eu preciso voltar. Mas entenda, não se pode trocar Deus. Isso significa que você não aprendeu nada. Quem aprendeu não está preso às coisas, nem aos momentos. Sabe viver com pouco, mas também sabe viver com muito. E viver com muito não é esbanjar, é lembrar: meu Deus, eu não tinha nada, a coisa era difícil lá em casa. Quem casou já sabe do que eu estou falando. Quando começa um casamento, normalmente é uma luta. Alguns é pro resto da vida, né? Mas a maioria no começo do casamento é uma luta, uma dificuldade financeira, por exemplo. E aí você cresceu, vive bem profissionalmente, financeiramente, emocionalmente. Aprende a viver com Deus também, agora que você está bem. Eu disse esses dias, e finalizo com essa mesma palavra: a gente sempre investe naquilo que é interessante para a gente. E Paulo viveu isso. Se você não está vivendo o melhor de Deus, talvez é porque você não está aprendendo nada. Comece a olhar para a vontade de Deus hoje. Talvez a vontade de Deus hoje seja que você esteja num deserto. Misericórdia, pastor, eu num deserto? Foi Deus que pôs o povo de Israel no deserto. Por que não eu? Por que não você?
O que nós temos de melhor? Por que Deus pôs eles lá? Deus pôs eles lá porque a cabeça deles era totalmente ligada aos deuses do Egito. Precisava tirar deles. A cabeça deles era totalmente ligada à escravidão. Precisava tirar isso deles. A cabeça deles era totalmente ligada a só trabalhar e não viver. Então Deus deixou eles lá para quê? Para aprender. Algumas coisas que te amarram é para você aprender. Em nome de Jesus, se desamarre disso. Aprende logo. Se forma logo, sai fora, entra na terra prometida logo, porque o Senhor quer abençoar seus filhos, abençoar a tua igreja, prosperar nossos caminhos, nos levar a viver ministérios ainda maiores nele, servindo a Ele no dom que Ele nos deu. Irmão, Deus te deu um dom, ou dons. Você está dizendo que não dá para utilizar porque o seu tempo não deixa? Você não aprendeu nada. Deus te deu dons. Você está dizendo que não dá para usar porque você tem dificuldade? Você não está aprendendo nada, porque dom é para ser usado. É para ser usado. Pastor, não estou achando jeito. Deus está querendo te dar jeito, e Ele vai dar, em nome de Jesus. Nós vamos viver coisas grandes. A igreja precisa viver isso. Mas antes de viver isso, aprenda com o que você está vivendo hoje. Aprenda a testemunhar. Sabe quando você conquista alguma coisa? Testemunhe. Sabe quando alguma coisa sai do eixo? Peça ajuda, peça oração. Sabe quando você não sabe como agir? Pede conselho. Mas aprenda com o que você está vivendo. Porque Deus tem grandes coisas para fazer com a sua igreja. E Ele vai fazer. E não vai demorar. Na verdade, Ele está fazendo. Ele faz com quem já aprendeu, né? Tem alguém aqui ou alguns aqui dizendo assim: glória a Deus, eu estou vivendo esse tempo aí, está uma bênção na minha vida. Mas muitos precisam aprender muito mais coisas. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. Vamos viver esse tudo em Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Por último agora, diz assim comigo: eu aprendi que vou viver tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Você aprendeu? Agora olha para dentro de si. Olha para segunda-feira. Você sabe o que te espera lá. Só Deus sabe o que espera alguns. Mas Deus está lá te ensinando. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Você que gosta, adora reclamar de tudo. Adora. Você já acorda dizendo: ô colchão demoniado, acabou com a minha coluna. Aí põe o pé no chão e fala: que frio miserável, o que vai ser do meu dia? Sai na rua e já fala: garoa. Irmão, já faz 50 dias que não chovia em São Paulo. Aí já fala: para que chuva? Você que ama reclamar, aprende em nome de Jesus. Que põe o pé no ônibus e diz assim: ônibus lotado, misericórdia, um dia eu ainda vou ser rico. Vai nada, vai ter nada. Porque quem não aprende não cresce. Quem não aprende não avança, só reclama, só murmura, só destrói aquilo que era possível. Põe a língua para dentro, guarda essas palavras e comece a glorificar a Deus pela chuva, pelo colchão, pela casa. Olha que bênção. Quantas pessoas desejariam ter a casa que você tem? Escuta isso, irmão. Quantas pessoas desejariam ter filhos como você tem e nunca terão? Quantas pessoas desejariam ter a saúde, desejam ter a saúde que você tem e não tem? Quantas pessoas? E às vezes está bem perto de você. Celebre a Deus, aprenda, porque Deus tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. E essas pequenas coisas que atrapalham têm que ser jogadas fora. Em nome de Jesus. Você aprendeu alguma coisa aqui hoje? Você aprendeu alguma coisa aqui hoje? Leva para a sua vida.
em nome de Jesus. Sentado como estamos, nós vamos cantar uma canção e glorificar a Deus. Vamos lá?